nos faz querer consumir tanto nos últimos tempos? Ter tantas coisas, comprar tantas coisas, ver aquele rastrear do objeto chegando até a nossa casa. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e hoje eu vou estar trazendo esse assunto que está muito contemporâneo, até porque eu deixei para falar sobre isso exatamente nessa semana de Black Friday. Porque, para quem não sabe, essa sexta vai ter, eu acho que é o dia mais importante da Black Friday, né? A sexta da Black Friday. Mas ao longo desse mês todo, a gente está vendo já essa Black Friday acontecendo. E a partir disso, enfim, eu já tinha pensado que eu queria trazer esse assunto. Mas a partir de conversas no bar, até numa conversa do podcast Mulher de Voz, pra quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Mulher de Voz que está disponível em todos os streams de música, mas aqui no YouTube também. Então, se você quiser dar em streaming e ouvir, a gente fez um podcast falando sobre dinheiro. E o que isso tem a ver com a nossa história? Vários papos muito pessoais, trouxe toda a minha história com o dinheiro e a gente trouxe alguns dados também de umas pesquisas bem interessantes. Mas enfim, teve isso, teve um papo de um bar que eu tava trazendo sobre como eu caí não vou dizer golpe, mas numa pegadinha de gamificação que hoje em dia alguns aplicativos têm sobre dinheiro, cupom e você ganha tantos. Aí eu tava trazendo quanto que eu caí nisso 2 vezes, mesmo a primeira vez eu tendo consciência do que estava acontecendo. E aí a gente tava conversando, né, sobre esse mês, cara, tudo ser Black Friday. A gente torce pra ser Black Friday, as coisas pra ter um desconto, enfim, e isso dá até uma satisfação. Lembrei também de uns vídeos que estão saindo agora, eu adoro ficar consumindo vídeos de pessoas reagindo a coisas. E aí tava tendo várias, ao longo desses dias, assim, várias inaugurações de lojas com descontos, tipo assim, absurdos. R$1 por uma maquiagem. Tava tendo também de desconto de roupas de fulano de tal. E as pessoas estavam criando filas gigantescas com isso, assim. E era desordem, e aí as pessoas falavam assim, eu fiquei 1h30 em transporte pra chegar até lá, pra conseguir uma maquiagem de tantos reais. Enfim, tudo isso estava acontecendo ao longo desse mês e eu pensando, eu tenho que fazer um conteúdo sobre Black Friday, mas como que eu vou abordar esse tópico? Até que estava no meu YouTube e vi um conteúdo de uma mulher que eu adoro consumir os vídeos dela, eu acho super interessantes. O nome dela é Alice Capelli e aí ela tava trazendo um vídeo sobre a Temu, que é um aplicativo que chegou agora até o Brasil, mas que já é muito famoso lá fora, e commodity fetichismo. E eu fiquei assim, o que é isso de commodity fetichismo? Eu quero saber mais sobre isso. Então, pesquisando sobre esse termo que foi criado por Karl Marx no livro O Capital, eu pensei em começarmos as nossas reflexões e até pra gente conseguir conscientizar o nosso processo de compra. Porque de acordo até com esse conceito dele, basicamente a compra, o consumo, vira algo mágico e vira algo fetichista mesmo, assim, de prazer momentâneo tão grande que a gente deixa de perceber alguns fatores que estão por trás dessa compra, desse consumo, desse objeto. E a gente foca tanto nesse objeto, nessa mercadoria, né, que seriam esses commodities, sobre o que a mercadoria significa, qual o valor dela, qual o preço. Na verdade, a gente nem pensa no preço, a gente só pensa no valor que está atribuído a ela, que a gente esquece de o que tem por trás dos impactos sociais, ambientais, quem está por trás desse produto, quem produziu aquilo ali, quem lucra com isso, quem não lucra. A gente não percebe mais o processo até chegar ali. A gente só vê o lugar final. E eu acho que isso não vem só sobre a questão do consumo, da precificação, na hora que a gente está comprando as coisas, mas a nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de pensar na questão do processo que envolve chegar naquele ponto, naquele objetivo de vida que a gente tem, e a gente só foca naquele objetivo. E aí, se a gente não chega naquele objetivo, se a gente não alcança aquele objetivo, é o fim das nossas vidas. Enfim, a gente tá falhando, a gente tá fracassando e coisas nesse sentido. Eu acho que isso também tá muito ligado à questão das redes sociais hoje em dia, a internet, a essa questão da globalização, tudo muito rápido, tudo muito fácil. E então, utilizando desse termo que foi criado lá atrás por Marx, eu acho que a gente pode pensar na nossa relação atual com o consumo. Então, vamos lá. Então, pra gente pensar no fetichismo da mercadoria, a gente vai diferenciar cada um desses pontos, desses nomes. Primeiro, o conceito de fetichismo. Aqui, quando Karl Marx usa esse conceito, é para pensar muito em como as relações entre o consumidor e o objeto se tornou mágico. Parece que aquele objeto só apareceu ali na minha frente e
eu quero consumir, eu quero comprar aquilo. Se esquece exatamente do que eu falei sobre a questão do processo. E um bom exemplo para isso é a gente tentar pensar como era antigamente, por exemplo, pedir uma pizza. Antigamente, não sei se vocês utilizavam também, mas eu tinha aquelas listas telefônicas, eu lembro muito da casa da minha avó, e tinha ainda, o telefone da casa da minha avó ainda era aquele que você fazia aquilo de ficar girando assim, então se você errava uma vez, tinha que começar de novo, tudo aquilo. Enfim, tinha toda uma preparação para conseguir ligar para a pizzaria, pedir uma pizza, e eu lembro muito que meus pais, minha avó me colocavam para fazer esse pedido. Então, eu tinha que me preparar emocionalmente, mentalmente, tipo, fazer tudo para aquilo ali dar certo. Desde o girar o telefonezinho para fazer a ligação, ter tudo decorado, que pizzas que teriam que ser, para conseguir fazer aquilo ali numa comunicação com uma outra pessoa, ser educada, sabe? Tudo isso. E era muito interessante porque eu entendia que para chegar aquela pizza ali para mim, eu tinha que fazer todo esse processo, né? Tinha todo algo por trás daquela pizza. O que hoje é bem diferente quando a gente para pensar nos aplicativos até. Eu olho uma pizza, gostei dessa foto, gostei desse valor, peço essa pizza, check, pago e fico esperando ali, aguardando chegar. Então é tudo em cliques, muito rápido, muito fácil, não tenho que entrar em contato com ninguém. E eu fico pensando o quanto que então isso se tornou algo ainda mais fetichista do que antigamente, quando o Karl Marx ainda inventou esse conceito, né? Hoje em dia, até a questão do pagamento, você paga com um botãozinho ali do teu cartão. A gente nem vê o dinheiro físico saindo das nossas mãos. Tudo é muito rápido. Então a gente deixa de pensar em tudo que envolve uma compra, tudo que envolve um consumo e vira algo de eu e meu objeto, tão rápido, tão prazeroso, perfeito. E quando a gente está pensando sobre isso, acho que é válido a gente até trazer o quanto que as compras hoje em dia também trazem esse valor de quase um prazer imediato no meio de tanto caos da nossa vida. Avalia você aí. Quantas vezes você utiliza desses aplicativos de compras de comida, roupas, objetos, o que for, para tentar satisfazer assim aquele, hoje em dia foi tão difícil, eu vou me mimar? Sabe o áudio? Mimei. Eu digo por mim. Eu faço muito isso. E eu sei que eu caio em várias pegadinhas. Então eu tô aqui para refletir dentro de mim, mas também para te fazer refletir sobre todo esse assunto. Falamos sobre fetichismo, agora vamos falar sobre a mercadoria. A gente precisa, ao falar sobre a mercadoria, tentar entender, acho que dois conceitos muito importantes, que é o preço e o valor dado para aquilo. E pra gente pensar sobre isso, eu recordei de como que foi no início da minha carreira precificar a minha sessão. Foi muito difícil, porque eu lembro muito de uma conversa que eu tive com o Marcos, tentando comparar duas coisas. A sessão da psicoterapia que eu vou ter, que eu ia colocar o valor, e o valor de uma garrafinha. Eu tava trazendo pra ele como que é muito mais fácil precificar uma garrafa. Eu entendo a questão dos preços, quanto que custa, qual que é o lucro que eu quero ter. Exemplo, custou R$80 isso aqui. Eu quero lucrar tantos reais com isso aqui. E aí a gente também estava pensando sobre a questão do valor, né? Qual o valor atribuído para isso? Nossa, essa marca aqui, ela tem um valor tal. Todo mundo já conhece, as pessoas estão falando muito no TikTok, as pessoas estão trazendo muitos feedbacks, trazendo quanto que ela vai funcionar, nananana. Então, eu entendo que o valor que vai ser colocado ali na prateleira. Parece muito mais fácil pensar nisso. Enquanto eu tentava precificar o valor da minha sessão, eu sentia um lugar quase subjetivo de, cara, quanto que vale o meu trabalho? A minha hora ali. Tá, eu entendo que eu tenho alguns custos, como que nem os custos de fazer uma garrafa. Eu tenho os custos de internet, luz, de capacitação, de livros, enfim, isso eu entendo, mas e o meu trabalho humano? Como que eu tento colocar isso no valor? E aí eu esqueci, naquele momento, que para fazer uma garrafa também tinha um trabalho humano por trás daquilo. Também tinham impactos sociais, impactos ambientais. Envolvia toda uma grande rede de pessoas e coisas para chegar naquela garrafa. Para mim parecia muito mais fácil precificar essa garrafa. Mas eu esqueci que tinham pessoas que faziam essa garrafa, que lucravam com essa garrafa e etc. E é basicamente isso que o Karl Marx tenta criticar ao trazer esse conceito. Porque hoje em dia, né, naquela época, mas hoje em dia, então, a gente trazendo esse conceito, a gente deixa passar alguns fatores tão importantes por trás de um consumo. Porque a gente tá indo num lugar tão prazeroso, tão mágico de consumir aquilo rápido, num clique. Então, pra gente tentar se conscientizar sobre as nossas compras, eu pensei em trazer 3 fatores aqui que a gente sabe que são uma realidade e que acontecem, mas que às vezes, eu acho que até pra gente conseguir sobreviver a esse mundo, né, que é tão capitalista, que é de consumo, etc. Vamos tentar, recalcar isso, bem usando o termo da psicanálise, mas vamos tentar esconder aquilo na nossa mente, porque se a gente ficar toda hora com aquilo na nossa mente, vai ser cansativo demais. Mas
de novo, eu acho que para essa semana de Black Friday, que as coisas vão estar acontecendo, vai ser importante a gente ter isso para conseguir não fazer só compras pelo emocional, mas também racionalizando tudo isso. 3 fatores importantes são: 1, trabalho humano. Quando eu pensei nesse aspecto, né, que enfim, de novo, Karl Marx trouxe, eu tava refletindo sobre esses aplicativos que tudo a gente traz da China, né, Ásia, etc. Hoje em dia, a gente tem alguns dados aqui que acho que são bem interessantes para a gente pensar sobre os trabalhos análogos à escravidão. Mesmo que a gente acredite, nossa, escravidão não existe mais, etc, existem muitos trabalhos hoje em dia que são sim análogos à escravidão. E de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, ou seja, a OIT, como que é em inglês? OIT. Ai, o Marcos é tão bilíngue. De acordo com a OIT, 50 milhões de pessoas no mundo são vítimas de escravidão moderna. Então, por trás dessa garrafa, gente, é meio triste a gente pensar, né? Mas por trás das coisas que a gente consome, quem é que tá trabalhando pra chegar naquele valor? Pra chegar naquilo que eu tava falando pra vocês de, ai, nossa, eu consegui desconto tal, nananana. Quais condições de trabalho as pessoas estão tendo que realmente se colocar pra que aquele objeto chegue até a gente? Dá até um aperto no coração de verdade, assim, porque eu fico pensando quantas coisas que eu já consumi e que eu não pensei em que condições a pessoa teve que se colocar pra aquele produto chegar até mim, sabe? E eu uso diariamente, eu falo assim, nossa, gente, eu consegui isso aqui por tal preço. Porque também tem esse lugar quase fetichista nosso de, ai, menina, alguém elogia a minha roupa, eu falo assim, ai, foi 15 reais. O que as pessoas tiveram que se colocar em condições para aquilo eu conseguir por 15 reais? Ai, é meio angustiante. Eu sei que às vezes é isso, a gente prefere não pensar, às vezes a gente tenta guardar aquilo porque é triste a gente tentar humanizar, fazer essa humanização de um objeto, né? Mas é algo que acontece, é a realidade. E de novo, eu acho que nesse momento que a gente tá consumindo as coisas de uma forma exacerbada nesse mês, vamos ficar atentos. E aí, na mesma pesquisa que eu tava trazendo para vocês, que aconteceu em 2022, esse documento mostra que 28 milhões de pessoas realizavam trabalhos forçados e 22 milhões de pessoas estavam presas em casamentos forçados, ou seja, é o que eles chamam de escravidão moderna. E, bom, gente, é tão angustiante falar disso, né? Mas precisamos falar sobre isso. E quase 1 em cada 8 pessoas que realizavam trabalhos forçados no ano passado, no caso de 2022, eram crianças. Vamos assimilando tudo isso. Além desse fator de humanizar um objeto, acho importante a gente pensar no impacto ambiental. Então, o segundo fator que eu quero trazer para vocês é isso. Gente, eu tô sendo uma pessoa que estou usando, por exemplo, muito hoje em dia o ChatGPT. Ainda mais na minha pesquisa para traduzir artigos, resumos que envolvem francês que eu tô lendo, coisas em outras línguas que eu não tenho como ler. Mas eu vi em outro dia uma notícia que falava que o eu vou até colocar aqui, ChatGPT água aqui. Bom, de acordo com outra, é horrível. Mas é isso, né? Olha isso, pesquisando sobre o ChatGPT no Google, mas aí a visão criada pela IA do Google me falou, sim, o ChatGPT consome água. Para gerar um e-mail de 100 palavras, o ChatGPT consome 1 garrafa d'água. Para processar 5,50 prompts, que eu não sei o que significa, consome cerca de 500 ml de água. O treino do ChatGPT consumiu 700 mil litros de água, o que vale a quantidade de água necessária para resfriar um reator nuclear. O GPT-4 gasta 3 garrafas de água a cada 100 palavras geradas. Gente, e eu, de novo, traduzo pra caramba coisas. E eu fico pensando, só que, de novo, olha o impacto ambiental que tem nisso, olha o gasto de água que tem nisso. Isso eu estou falando de algo como esse, mas a gente pode pensar nas queimadas que hoje em dia a gente está vivendo aqui no Brasil, aquecimento global, enfim, lixo eletrônico que tem, muita coisa. Uma coisa, e aí eu vou trazer aqui uma possibilidade pra vocês que tá fazendo muita diferença, assim, no meu consumo e que eu tô gostando muito de consumir dessa forma, que é brechó. Ainda mais esses brechós que tem lixo zero, tá sendo algo muito interessante pra pensar nessa questão de consumo, de reutilizar coisas, de pensar que nesse lugar de troca até, eu não uso mais esse look, eu não vou mais, tipo, eu dou também, né, mas tem gente que joga fora. Lá fora, principalmente, lá nos Estados Unidos, né, a gente vê muitas pessoas falando, cara, tem gente que pega um bando de coisa no lixo dos Estados Unidos que fala, é novinho. Enfim, eu acho que é importante a gente também pensar nessa forma. E quais são as possibilidades, que lojas a gente está consumindo que estão ali de acordo com a questão da reciclagem, mas também o impacto com os animais, né, que é cruelty free?
cruelty free, então que não machucam os animais, enfim. Então esse é também um ponto importante. E o terceiro ponto é reunindo tudo isso. Quais são os custos sociais por trás disso? Então, quando a gente humaniza tudo isso, quando a gente tem de impactos ambientais, quais são os custos sociais? Então, a gente está vendo que esse mercado, que o que eu estou consumindo, ele está ampliando ainda mais o trabalho infantil, jornadas 6x1, que hoje em dia também é um tópico super em alta. A gente está falando sobre impactos ambientais como queimadas, questões de gado sendo criados, desapropriação de espaços que eram de comunidades indígenas. O que está por trás de tudo isso que a gente está consumindo? Óbvio que iria ser muito cansativo se a cada objeto que a gente olhasse, a gente tivesse esse cuidado, a todo momento a gente tivesse que pensar nisso. Eu sei que no dia a dia a gente já tá assim, lotado de preocupações, mas eu acho que, de novo, ainda mais nesse momento de consumo excessivo, de muitas propagandas, de um marketing tão agressivo, vale a gente pensar e refletir sobre o que está por trás daquilo que eu estou consumindo. Então eu vou trazer algumas reflexões aqui pra vocês e eu acho que podem ser, a gente pode anotar? Faz as suas anotações aí antes de comprar alguma coisa, e eu vou me comprometer a fazer isso também, tá? Primeiro, pergunte-se, de onde isso veio? Segundo, o que está por trás desse produto? E terceiro, e acho que um dos mais importantes, eu preciso mesmo disso? Refletir sobre isso não significa eu vou deixar de consumir as coisas, vou deixar de comprar as coisas, vou me desconectar desse mundo, mas eu acho que é realmente um lugar de entendermos as nossas escolhas, é nos reconectarmos com questões que envolvem os nossos valores, e é isso que eu tô falando pra vocês. Eu acho que me dói tanto cair nessas pegadinhas e até escolher cair nessas pegadinhas, porque vai muito contra muitos dos meus valores. Então, quando eu vejo dados como esse, me dá uma dorzinha aqui. E eu acho que é esse o lugar. De novo, humanizar os processos por trás disso, entendermos o impacto que a gente tem essas nossas escolhas de consumo e entendermos, principalmente, por que a gente vem comprando tanto. O que isso tá somando à tua vida? O que isso vem dizendo sobre você? Por que você ter algo, te dá algum status, te dá algum valor? O que isso realmente muda na tua percepção sobre si? E até que emoções estão envolvidas por trás disso? Que nem eu tava falando pra vocês, num dia muito cansativo, a escolha de comprar, pra mim, vem muito pra dar um prazerzinho. Então, reflete aí também o que envolve a tua compra, o que tá impactando nas tuas escolhas. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir, se inscrever, comentar aqui, vai fazer toda a diferença, gente. Compartilha com as pessoas, compartilha nos stories, me marca. Pra quem não me conhece, lá no Instagram ou no TikTok, eu sou @psi.bianca. Eu tenho uma clínica e comunidade chamada Mulher de Voz, ótimo, né? Chamada Mulher de Voz Clínica e Comunidade, então é o @mulherdevoz.cc. E também, que nem eu disse pra vocês, tem um podcast que a gente fala sobre diversos assuntos como esse e vai sair perto do Natal, um podcast muito legal falando exatamente sobre essa questão do consumo, mas para esses momentos mais natalinos. O que envolve hoje em dia comprar algo nessa época do ano que tem tantas coisas emocionais como família, amor, felicidade e etc. Esse papo, eu acho que nesse fim de ano é bastante importante, depois de Black Friday e Natal chegando. Então, aproveite para já se inscrever, seguir tudo isso. E é isso, nos vemos semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.